Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula, na verdade uma continuação dessa parte introdutória à manutenção industrial, tá? Aqui do técnica e eletrotécnica. Vamos fazer primeiro, pessoal, um apanhado, aí uma lembrancinha da última aula, então vamos fazer uma revisão. Na última aula nós focamos principalmente nos tipos de manutenção que podem ser executados numa indústria e demos alguns exemplos. Então, quem está lembrado aí? Manutenção dita corretiva é aquela que é realizada depois da ocorrência de alguma falha. Ou seja, é aquela manutenção que não foi programada. Ela é não, por isso ela é chamada de não planejada. Alguma coisa, algum problema aconteceu que fez com que a equipe de manutenção se deslocasse para aquele equipamento, fazendo com que ele fosse reestabelecido a sua função original, que é o desempenho da sua função requerida. Então, se por algum motivo algo parou de desempenhar a sua função requerida, nós vamos aplicar uma manutenção corretiva, que é de forma aleatória, a gente não sabe em que momento, em que tempo que isso vai acontecer, para poder restabelecer a função desse equipamento, que é a função requerida. O próximo tipo de manutenção, pessoal, seria a manutenção preventiva. Manutenção preventiva, o próprio nome já nos diz aí o que seria. Então ele vai prever, ele vai se antecipar à ocorrência de uma falha. Para isso nós precisamos de estudos, tá, que nos façam conhecer a vida útil de cada equipamento ou de cada componente desse equipamento. Eu preciso então, a partir desse conhecimento, criar um tipo de manutenção periódica. Então, manutenção, toda vez que falarmos em preventiva, estaremos falando em manutenção periódica, porque ela ocorre a intervalos fixos, em períodos fixos, de tempo em tempo, ou muitas vezes aí, dependendo da utilização da máquina, quantidade de horas de trabalho, enfim. Ou seja, eu tenho de forma pré-estabelecida o período em que eu vou fazer entre uma intervenção e outra, em que eu vou deixar decorrer entre uma intervenção e outra, evitando que eu chegue em um ponto de aumento de probabilidade de falha. Como a gente já comentou na outra aula, isso não vai evitar, né, totalmente a ocorrência de manutenção corretiva, porque existem problemas que fogem a essa programação por diversos fatores. Pelo tipo de utilização do equipamento, por uma manutenção ineficiente, muitas vezes, na última intervenção, então tudo isso vai também impactar. Problema de material, problema de mão de obra, enfim, especificação de peça inadequada, tudo isso vai interferir. Um terceiro tipo que comentamos, pessoal, é da manutenção preditiva. Manutenção preditiva, ela não deixa de ser uma manutenção preventiva, mas é um aprimoramento que vai fazer com que, através de análises de alguns dados, sejam eles diretos ou indiretos, medições, enfim, é todo um acompanhamento desse equipamento para saber realmente qual que é a melhor forma de agir, o melhor momento de agir. Qual que é o melhor momento de fazer a substituição de uma peça ou até mesmo a inspeção desse equipamento para saber quais as condições dele. Então, através de medições, observações, exames, enfim, eu consigo definir qual que é o melhor momento para poder agir nesse equipamento, evitando que ele falhe durante a produção ou até mesmo evitando uma intervenção, muitas vezes antes do período ideal. O que eu consigo com isso? Eu consigo que esse equipamento, essa peça, seja utilizada até o fim da sua vida útil. Quando começa a se aproximar o fim da vida útil, ele dará algum sinal, eu terei algumas manifestações que eu consigo relacionar com o fim da sua vida útil, e aí sim a gente atua para poder evitar a ocorrência dessa falha. O que a gente ganha com isso? Muitas vezes os ganhos aí em deixar de gastar com equipamentos desnecessários, com peças que não seriam necessárias naquele momento, a mão de obra de equipe de manutenção, enfim. E, como eu sempre falo, o custo maior, o prejuízo maior, na verdade, que é sempre a parada de produção. Falhou um equipamento, é prejuízo na certa. Então, o que mais a gente tem que fazer é evitar a parada de equipamento. Um quarto tipo de manutenção que nós falamos é a chamada manutenção autônoma, naquele tipo de programa em que o operador de máquina, o pessoal da linha de produção, ele também auxilia
na manutenção dos equipamentos, desde que ele tenha sido já treinado, né, que ele tenha um conhecimento básico, além do conhecimento ali, operacional que ele já tem. Então isso faz com que o operador seja também responsável pela manutenção do equipamento, mantendo limpo, lubrificado, identificando defeitos e tudo mais. Então, toda manutenção autônoma ela vai começar com o aprendizado, com a instrução desses operadores para que eles comecem com pequenos serviços e vão se aprimorando. E, inclusive, uma das principais funções seria justamente saber identificar os defeitos, ouvir melhor, enxergar algum problema, enfim, para também poder passar para a manutenção, tanto as ações corretivas, preventivas, como também algumas melhorias para esses equipamentos, tá bom? Aqui a gente até tinha visto, né, na última aula, como que começa uma manutenção autônoma, através de limpeza, chamada de limpeza técnica, pequenos ajustes, lubrificação, regulagem, identificação de defeitos e também a proposição de melhorias nas máquinas. E o operador ele passa a ser responsável também pela máquina, que nós dizemos que ele é corresponsável pela manutenção, não somente o setor de manutenção, mas agora também os operadores de máquina. Certo? Só um segundo. Pessoal, dando prosseguimento então, nós veremos agora alguns indicadores de manutenção. E para a gente falar de alguns indicadores, nós vamos falar também de um programa de manutenção chamado de manutenção produtiva total, ou conhecido como TPM, aí, que é uma sigla para o nome dele em inglês. Tá? E aí em seguida, conhecendo esses indicadores, nós vamos também trabalhar com outros programas de gestão de manutenção. Tá? Então vamos lá, o que seria a manutenção produtiva total, como eu falei, conhecida também como TPM, Total Productive Maintenance, em inglês. É um método de gestão que identifica e elimina as perdas existentes no processo produtivo, maximiza a utilização do ativo industrial e garante a geração dos produtos de alta qualidade a custos competitivos. Objetiva a eficácia da empresa através de maior qualificação das pessoas e melhoramentos introduzidos nos equipamentos. Alguns objetivos da manutenção produtiva total: eliminar desperdícios, obter o melhor desempenho dos equipamentos, reduzir interrupções ou paradas de produção por quebras ou intervenções, redefinir o perfil de conhecimento e habilidades dos empregados da produção e manutenção e modificar a sistemática de trabalho. Aí você deve estar se pensando o seguinte: poxa, mas manutenção engloba tudo isso? Estamos falando em desperdícios, mas o que a manutenção tem a ver com o que gasta ou não gasta de matéria-prima, ou de material, ou de insumo, enfim. Desempenho de equipamentos, parada de produção, redefinir o perfil de conhecimento e habilidades dos empregados, da produção e não só da manutenção. Como assim? Então, o que a gente está falando é o que está escrito ali na última linha, é modificar a sistemática de trabalho. E não é somente a sistemática de trabalho da manutenção, mas da indústria como um todo. Então, por que nós chamamos de manutenção produtiva total? A manutenção produtiva total tem esse nome justamente porque ela vai influenciar em todos os setores da indústria para que lá no fim o nosso objetivo seja atingido, que é exatamente a geração de conhecimento e a evitar as paradas de equipamento. Então, eu preciso de 0 defeitos. Eu não posso ter parada de equipamento, e a manutenção produtiva total vem com esse objetivo. Tá? Então, o que os operadores passarão a executar através da implementação da manutenção produtiva total? Executa atividades de manutenção de forma espontânea, lubrificação, regulagens, limpeza e assim por diante. O que é isso, pessoal? A gente viu faz pouquinho tempo, não é? Ou seja, o TPM, a manutenção produtiva total, ela determina que haja a manutenção autônoma. Ou seja, já vou adiantar aqui para vocês, pessoal, um dos pilares da manutenção produtiva total é justamente a manutenção autônoma, como sendo ali um dos requisitos básicos. Tá? Ou seja, a manutenção autônoma ela vai garantir que sempre tenha alguém zelando pelo equipamento, alguém acompanhando o equipamento. E nada melhor do que o seu próprio operador. No TPM, pessoal, na manutenção produtiva total,
A manutenção passa a executar tarefas na área da mecatrônica, por exemplo, ou seja, atividades mais complexas. Lembra que na manutenção autônoma, pequenos reparos, pequenas lubrificações, limpezas e tudo mais passam a ser realizados pelos operadores, liberando tempo e recursos justamente para que o pessoal de manutenção eles acabem realizando serviços prioritários, como também serviços mais complexos. Tá? Então, isso é um dos exemplos. E engenheiros no planejamento, projeto e desenvolvimento de equipamentos que não exijam manutenção. Como assim não exijam manutenção? Equipamentos que exijam menos manutenção. E isso é a melhoria contínua, isso é, né, uma forma de projetar algo que vai depender menos das atividades ali de manutenção. Tá bom? As 6 grandes perdas nos processos são aí o que o TPM pretende, né, o que o TPM visa evitar, tá bom? Então, vamos conhecer quais são essas 6 perdas. Primeira perda, perda por quebra, tá? Ela gera paralisação, é uma paralisação, influencia no tempo de operação. Mudança na linha, também uma perda por paralisação, influencia no tempo de operação. Operação em vazio e pequenas paradas. O que seria operação em vazio? A operação em vazio é quando os equipamentos estão disponíveis para produzir, mas por algum motivo eles não estão executando, né, eles não estão produzindo. É muito comum isso em falta de algum insumo, falta de alguma matéria-prima, por exemplo. Ou seja, eu tenho a minha linha de produção disponível para produzir, mas por algum motivo, né, geralmente aí falta de matéria-prima, ela não está desempenhando a sua função. Tá? Também temos a velocidade reduzida em relação à normal. Nós vamos estudar mais para frente, pessoal, o que isso impacta, né, numa produtividade. Tá? Então nós teríamos aí as causas como perda de queda de velocidade e influencia no tempo efetivo de operação. Temos defeitos de produção, tá? E queda de rendimento também, que vai influenciar lá no tempo efetivo de produção. A manutenção produtiva total, pessoal, como eu já tinha comentado, ela visa a quebra zero. Então, sabendo que a quebra é o principal fator prejudicial ao rendimento, a máquina não pode parar durante o período em que foi programada para operar. Isso aqui, pessoal, vamos voltar lá na nossa aula 1. Isso aqui é disponibilidade de equipamento. Se eu quero disponibilidade total, disponibilidade de 100%, o que eu preciso ter? Eu preciso ter quebra zero. Ah, professor, quer dizer então que nunca vai poder quebrar, nunca vai... Eu vou ter que fazer uma manutenção tão criteriosa a ponto de ter quebra zero? Pessoal, isso é um objetivo, vamos dizer assim, é quase uma utopia, mas ele existe. Né? Com a implementação de estratégias de manutenção, de programas de gestão de manutenção cada vez mais bem definidos e bem alinhados com a necessidade da empresa, é muito possível que cheguemos aí a uma quebra zero, tá? Ou algo muito próximo disso, evitando a parada de equipamento e, com certeza, sendo mais competitivo no mercado e gastando menos com manutenção ou deixando de perder com uma baixa produtividade. E está escrito lá no final, somente deixa de operar quando planejado. Ou seja, esse equipamento vai ter que parar em algum momento. Justamente para quê? Para poder receber manutenção. Então, para que ele receba as técnicas de manutenção que eu estou aplicando para ele, seja preventiva, preditiva, autônoma, eu preciso fazer com que ele tenha um momento em que ele esteja disponível para manutenção, que é diferente da disponibilidade para produção. Tá? Isso vai ser quando? Vai ser entre os turnos, vai ser quando o equipamento realmente vai estar parado, final de semana, enfim. Tá? Isso vai depender das características da produção. Tá? O que eu tenho que evitar então? Evitar justamente a manutenção corretiva. Porque a corretiva sim é aquela que acontece depois da quebra. Quebrou, a vaga foi para o brejo. Aí sim eu preciso aplicar aquela tão temida manutenção, que é a manutenção corretiva, que é o que a gente tem que evitar a todo custo, a não ser em alguns casos específicos, tá, pessoal? Em que a manutenção corretiva, muitas vezes, ela pode ser até mesmo algo a se considerar, tá bom? Porque
A manutenção corretiva, em alguns casos, ela representa um menor custo. Até porque quando algo falha, é sinal que eu utilizei ele até o fim da sua vida útil. Né? Parece brincadeira, mas assim, professor, o senhor sempre falou que tem que evitar ao máximo a manutenção corretiva. Mas em alguns casos, quem sabe não seria uma opção. Né? Vamos pensar lá o motor do portão da empresa. Isso não está impactando diretamente na produtividade dela. É claro que vai gerar transtornos, enfim, mas muitas vezes aguardar aquele motor quebrar nem sempre vai gerar um maior custo. Né? Até porque a indisponibilidade em algum momento ela não vai gerar problema de qualidade no produto final, problema de indisponibilidade de equipamento de linha de produção e assim por diante. Tá bom? Então, muitas vezes eu investi em conhecimento, investi em manutenção preditiva, por exemplo, ou uma preventiva muito bem elaborada para um equipamento que não faz parte da produção, muitas vezes eu estaria desviando o foco, né, e aí sim gerando mais prejuízo. Então, muitas das vezes a manutenção corretiva, apesar de ser um mal, ele pode ser um mal necessário em alguns momentos. Tá bom? Aqui falando dos 8 pilares do TPM, vejo que a gente tem aí uma casinha sustentada, a casinha chamada TPM sustentada aí por alguns pilares principais, tá, pessoal? Vamos nomear alguns aqui. Então, primeiro ali à esquerda, melhorias específicas, ou seja, pessoal de manutenção, pessoal de produção e ao mesmo tempo pessoal de engenharia, propondo melhorias, verificando, né, investindo em conhecimento e verificando o que pode ser feito para a melhoria da qualidade dos produtos e principalmente as melhorias no processo para evitar paradas, visando lá a quebra zero. Tá? Então aqui a gente teria um pilar ligado ali à produtividade. A manutenção planejada, né? Como a gente já sabe, desde lá a segunda fase do histórico de manutenção, né? Da história da manutenção, aliás, a segunda geração. Então nós falamos lá de manutenção planejada, que nada mais é do que a manutenção preventiva. Tá? O controle inicial. Então o controle inicial seria reunir dados, né? Todos os dados possíveis do setor, quais são as características, quais são as informações relevantes, enfim, para ter o conhecimento necessário para saber, né, como agir, como fazer uma boa tomada de decisão. O pilar da educação e treinamento, tá? Então, o conhecimento aqui como um grande aliado nessa busca pela quebra zero. O pilar da manutenção autônoma, como a gente já falou, né? É uma das premissas aí do TPM. Manutenção da qualidade, ou seja, eu vou buscar a melhoria nos processos sempre para poder garantir a qualidade final dos produtos. Tá? Então, máquina que não para, máquina que não quebra, operador que opera bem, ajuda na manutenção, executa a manutenção autônoma, tudo isso vai levar para um bem comum lá no final, que seria a manutenção da qualidade dos produtos. TPM administrativo, como a gente já comentou, o TPM ele é aplicável para todos os setores da indústria. Então, temos aí também um braço do TPM, que seria o TPM administrativo, que estaria atuando aí na área administrativa da empresa. Tá? E segurança, higiene e meio ambiente. Então, e nós temos lá embaixo, pessoal, como alicerces a produtividade, qualidade, custo, estoque, segurança e moral. Aqui falando de gestão da manutenção. Uma manutenção de qualidade depende de uma boa gestão que resulta em organização, controle de custos, otimização da produção e aproveitamento da mão de obra. Um braço importante da gestão da manutenção é o PCM, Planejamento e Controle da Manutenção. Numa indústria, num setor de manutenção aí com um nível adequado de gestão, ele sempre vai precisar de um subsetor, né, praticamente, aí, que é chamado de PCM, que é uma área para planejamento e controle da manutenção. É no PCM, pessoal, que vão ser organizadas, planejadas as manutenções, vão ser compilados todos os dados
de um setor de manutenção e também da produção, esses dados que são, né, dependentes aí dos dois setores. Tá? E nisso a gente vai começar a entrar agora em os chamados indicadores de manutenção que a gente vai ver daqui a pouco, que é o que vai medir exatamente como anda a manutenção dessa indústria. Tá? Qual tipo de manutenção que está fazendo mais, quantos equipamentos eu tenho, quais são os custos envolvidos a essas intervenções de manutenção e assim por diante. Tá bom? Então o PCM, pessoal, organiza todas as informações relativas ao setor, ao pessoal e aos equipamentos envolvidos. Administra, cria procedimentos e avalia o desempenho da manutenção. Como que eu avalio o desempenho da manutenção? Através dos indicadores. Tá? Então o PCM, pessoal, vai fazer cadastro de equipamentos, vai registrar a ficha técnica de equipamento, vai disparar ordens de serviço. As ordens de serviço são aquelas são os documentos que vão dizer em que momento e de que forma e o porquê que aquele serviço tem que ser executado pela manutenção. Tá? Tudo isso, pessoal, surge ali do PCM. Então o PCM ele reúne informações, reúne dados e necessidades, recebe também as solicitações da linha de produção, para daí sim disparar ordens de serviço, planejamentos, enfim. Tá? Então o PCM podemos dizer que é o braço direito de um setor de manutenção. O que o PCM vai conseguir, no que ele vai conseguir atuar? Principalmente lá no controle de custos, que é um dos indicadores de manutenção, emissão de ordens de serviço, planejamento de serviços preventivos, que são aquelas manutenções programadas, programação de paradas justamente para poder realizar serviços preventivos, criação de indicadores. Alguns exemplos aqui, pessoal, utilização de mão de obra, ou seja, quanto que eu estou conseguindo utilizar desse pessoal que eu tenho disponível para manutenção. Se eu tenho eletricistas, mecânicos, eletromecânicos, pessoal de manutenção civil, enfim, esse pessoal ele está sendo utilizado todo o tempo em que poderia trabalhar. Por exemplo, ele tem 8 horas de carga horária diária. Ele está trabalhando quantas horas? Qual a porcentagem que ele está trabalhando? Em que tempo, né, diário, em média, ele está se dedicando exatamente à manutenção? Desse tempo que ele está se dedicando à manutenção, quanto tempo ele está em preventiva, quanto tempo em corretiva, quanto tempo em manutenção, né, de rotina ali nos checklists, nas inspeções de rota. Isso tudo é importante para a gente saber como anda a manutenção. Aí vem a importância de indicadores de manutenção. Como eu falei para vocês, pessoal, lá na primeira aula, não adianta ter o conhecimento e sair correndo para um lado e para o outro com a sua caixinha de ferramentas. Ou o gestor de manutenção sair para um lado e para o outro tentando resolver problemas. Na verdade, o que a gente tem que fazer é uma boa leitura dos indicadores de manutenção. São os indicadores de manutenção que vão nos passar exatamente quais são os próximos passos, que tomadas de decisão que eu tenho que fazer. Justamente para escolher os melhores momentos, os melhores conhecimentos necessários para poder realizar cada tipo de intervenção no momento correto, utilizando os recursos corretos. Tá? Um outro indicador, pessoal, passando aqui, os de custos de manutenção, também muito importante, e indicadores de paradas de máquina, que são os indicadores de paradas de produção, que vai estar relacionado diretamente com as falhas que ocorreram no meio da produção. É claro que nem todas as falhas vão ter como causa problemas de manutenção ou falhas em equipamentos. Tá? Muitas vezes são falhas operacionais, são faltas de recursos, ou muitas vezes falta de recursos externos, ou falta de energia, água, falta de matéria-prima, enfim. Tudo isso também vai gerar parada de máquina. Cabe a nós também separar, categorizar cada tipo de parada, para saber o que realmente está ligado à manutenção e poder assim ir melhorando o processo. Falar um pouquinho agora de cadastro de equipamentos, pessoal. O cadastro de equipamentos, na verdade, nada mais do que criar uma certidão de nascimento para esse equipamento. Tá? Saber de onde veio, quais são as características, o que ele faz, onde ele vai ser instalado, enfim. E qual que é a melhor forma de fazer isso? É criar uma codificação dentro dessa indústria. O que nós chamamos muitas vezes aí, né, o termo taguear, que vem do inglês aí, que é tag, que significa etiqueta.
Então seria a inserção de um código de identificação no equipamento. Cada equipamento recebe uma plaqueta que o identifica e permite o registro de todo o seu histórico de manutenção. Então, se eu fiz uma manutenção preventiva em algum equipamento, isso vai ser registrado lá pelo meu PCM, pode ser num banco de dados, pode ser através de fichas, enfim, ou na maioria dos casos, como a gente vai ver, em softwares dedicados para gestão de manutenção. Então, nesse software eu vou ter lá o manual do equipamento, o histórico de manutenção e tudo mais, e tudo isso vai ser acessado através desse código. Porque dentro de uma indústria, não basta eu categorizar lá um motor elétrico, por exemplo, que é o nosso exemplo de sempre, né, pessoal? Então eu tenho diversos motores elétricos em cada setor. E o que eu preciso fazer? Eu preciso codificar isso. Por exemplo, se eu sei que motor elétrico é a sigla lá MOT, por exemplo, eu tenho que ter o MOT 001, 002, 009 ou 100, 115. Vai depender de quantos equipamentos eu tenho. O fato é que cada um vai ter a sua tag, cada um vai ter a sua etiqueta com esse código, tá? Em que eu consigo encontrar as informações relativas àquele equipamento. Cada equipamento é único, ele tem a sua história, que é o histórico de manutenção. Ele tem as suas características, não somente a característica passada pelas especificações técnicas do fabricante, ou as especificações, ou os planos de manutenção que são passados. Mas, principalmente, qual que é o histórico dele na manutenção ali daquela indústria. Qual que foi o comportamento daquele equipamento, qual que foi como que anda a saúde desse equipamento. Quantas vezes ele falhou, por quanto tempo ele ficou parado, quais são os gastos com peças e mão de obra relacionados a esse equipamento. Tá? Tudo isso vai fazer parte desse histórico de manutenção. Quando eu fiz cada intervenção preventiva, corretiva, quais são as ordens de serviço associadas, enfim. Tudo isso para identificar esse equipamento e a gente conhecer a história dele. E esse cadastro ele facilita a execução das manutenções preventivas, já que cada ordem de serviço de manutenções preventivas vão estar relacionadas a esse cadastro, a esse código que cada equipamento vai ter, justamente para que eu faça a manutenção exatamente naquele equipamento que está no momento de ser feita essa intervenção. Aqui um exemplo, pessoal, de cadastramento. Por exemplo, essa indústria aqui poderia ter optado em um número no começo do código, né? Depois eu tenho uma abreviatura, ali, uma abreviação do equipamento, né? Do nome do equipamento, e depois uma numeração que vai identificar ali qual que é o número daquele equipamento em relação aos equipamentos que eu tenho que sejam iguais. Então 013 ali naquele caso ele pode estar identificando um setor. EAV está identificando algum equipamento. E o número 2 quer dizer que eu tenho ao menos 2 equipamentos semelhantes, né, nessa indústria. Tá bom? Então poderia ser aqui embaladora automática a vácuo. Setor 13 poderia ser lá expedição. Então, no momento em que quem trabalha naquela indústria identifica, seja por uma tabela ou pela própria experiência, que ali está um 013, ele já sabe qual setor que seria. O EAV, ele, desde que ele conheça ali também os equipamentos, poderia identificar, e sendo 002, ele vai lá procurar qual que é o equipamento número 2. Alguns outros indicadores de manutenção. Então, indicador de aproveitamento de mão de obra, tipos de manutenção realizados, controles de parada de produção e controle de custos. Controle de parada de produção. Um dos fatores que atestam a efetividade de uma manutenção eficiente é o controle de parada de máquinas de produção. Em um período especificado, são medidas todas as paradas ocorridas e anotados os seus motivos. Ou seja, pessoal, isso geralmente é feito diariamente ou até mesmo em turnos. Tá? Então, é contado todo o período em que aquele turno, ou aquele dia, ou muitas vezes mês, semana tem, e eu vou comparar com a quantidade de tempo em que esse equipamento ficou parado. Eu consigo ter uma porcentagem de tempo que esse equipamento ficou parado em relação ao tempo em que ele deveria estar funcionando, em que ele deveria estar disponível. Esse é o parâmetro que a gente vai procurar, a disponibilidade. E a diferença entre a disponibilidade total e a disponibilidade que aqueles equipamentos tiveram seria essa perda que eu tenho por conta de parada de produção. Então, essa parada de produção ela tem que ser medida e ela tem que ser categorizada. O que foi problema de parada de equipamento, qual equipamento,
né? O que foi parada por erro operacional, o que foi parado por falta de produto, enfim. E aí, no fim das contas, eu preciso estudar esses dados lá através do meu PCM, que vai gerar aí estratégias, né, para redução disso, para redução dessas paradas. E vamos falar sobre software de manutenção, pessoal, para a gente encerrar, que é o que a gente necessita justamente para poder gerenciar todas essas informações, que é um volume muito grande de informação, tá? Que é gerado numa indústria, porque são diversos equipamentos, são diversos históricos de manutenção, são muitas ordens de serviço sendo geradas no mesmo dia, enfim, isso seria impossível de fazer de forma manual, tá? Principalmente numa indústria de grande porte. Então, um bom software de manutenção, pessoal, ele tem que ter a programação dos serviços. Estamos falando aqui daquelas manutenções que são periódicas, tá? Ou seja, a manutenção preventiva, aquela que ocorre de tempos em tempos, a intervalos fixos. Eu preciso ter uma área de cadastro de equipamentos e suas características técnicas. Então eu consigo saber a potência, quais são as especificações das peças para substituição, quais são os períodos ali de manutenção, enfim, tudo isso eu consigo cadastrar nesse software. Quanto mais informação eu colocar, mais eu vou conseguir trabalhar com estratégias de manutenção para ele. Tá? Eu consigo cadastrar lá os históricos de manutenção, que vai puxar as informações justamente das ordens de serviço que foram geradas para aquele equipamento e principalmente do retorno dessas ordens de serviço. Então, a ordem de serviço foi gerada para que algum serviço fosse executado. Alguma manutenção, seja corretiva, preventiva ou assim por diante. E aí, no momento do retorno dessa ordem de serviço, é que o PCM vai registrar nesse software de manutenção quais foram as atividades de manutenção que efetivamente foram realizadas ali. Qual o tempo que durou, o que trocou, como que foi feito, por quem foi feito, né? Se o equipamento conseguiu ser restabelecido ou não, enfim. Tudo isso vem da ordem de serviço e vai para o histórico de manutenções daquele equipamento. Que é muito importante justamente para poder saber o que já foi realizado, qual que é a saúde daquele equipamento, como que ele anda. O software também tem a compilação de dados para a geração de estatísticas que auxiliem na gestão da manutenção da indústria. Então isso é primordial, utilizar os indicadores de manutenção justamente para fazer a tomada de decisões. Ok? Pessoal, por hoje é só. Então aquele material que eu havia enviado para vocês inicialmente, que é um material introdutório, ele chegou ao fim. Fiquem atentos aí no e-mail, eu vou estar enviando alguns outros materiais e também as atividades para vocês realizarem, tá? Então, por hoje é isso. Agradeço vocês pela atenção e até a próxima. A gente se fala lá pelo grupo. Um abraço.